Minha mãe me desconvidou pro casamento dela e me disse que eu tinha até o final da cerimônia pra poder sair de casa dizendo que aquela era a chance dela e não a minha. E o motivo vai deixar vocês chocados. A minha mãe conheceu meu padrasto quando eu tinha 8 anos. Ela era mãe solo. O meu pai tinha falecido já tinha muito tempo. Ele faleceu acho que 1 ano após eu ter nascido. E ela conheceu esse meu padrasto 7 anos depois, em uma dessas festas que ela ia quando ela me deixava com a minha avó. Quando eles se conheceram, né, eles começaram a namorar muito rápido e logo eles foram morar juntos, porque na época era uma situação muito difícil e a gente morava em cidade pequena. Então eles não tinham dinheiro pra poder casar, nem nada do tipo. Eles só juntaram os trapos mesmo e foram morar juntos. O meu padrasto era um padrasto incrível. Pra mim, ele era como se fosse um pai, sabe? Ele meio que pegou uma responsabilidade que não era dele e me criou como se eu fosse filha. Quando eu tinha 20 anos, que foi quando eu consegui passar por uma faculdade pública, eu tinha acabado de iniciar a faculdade. Tava, tipo, no meu primeiro mês, quando a minha mãe falou que ela iria se casar. As coisas haviam melhorado, né? Ela tava com uma estabilidade financeira, o meu padrasto também. Eu já não era mais responsabilidade dela, eu já tinha começado a fazer um estágio e pretendia procurar um estágio na minha área, né? Então, assim, as coisas foram se aliviando. E aí ela chegou pra mim, falou que tava na hora dela se casar, que ela sempre quis se casar na igreja, que nem com meu pai ela se casou na igreja, não sei o quê. E eu super apoiei, falei que tudo bem, né? Nós fizemos um jantar de comemoração e começou toda a organização para esse casamento. Toda a família ficou super feliz, tanto a família do meu padrasto como a minha própria família. Começou toda a organização e na véspera do casamento, faltava tipo assim, 2 semanas, a minha mãe ela começou a ficar estranha comigo, sabe? Eu falava sobre o casamento, ela me ignorava, antes eu tava a par de tudo, ajudava ela em tudo, do nada ela mudou. E eu entendi que era nervosismo do casamento e tal, ela tava muito ansiosa, meu padrasto também. Até que no dia do casamento, a gente tava num salão, ela se arrumando, maquiagem, vestido, tudo que se tinha direito, eu também estava me arrumando, quando ela pediu pra todo mundo sair, dizendo que queria falar sós comigo. Curte, comenta bastante, vamos beijar a blogueira. Eu achei que era alguma coisa relacionada ao casamento e que ela queria falar sós comigo. Afinal de contas, o grande dia dela tinha chegado, ela tava super ansiosa. E apesar dela ter ficado muito estranha comigo, né, umas 2 semanas, eu entendi que aquilo realmente era nervosismo. Então a gente tava lá no salão, né, ela alugou basicamente o dia no salão, então ela tava fazendo cabelo, ela tava fazendo sobrancelha, ela tava fazendo isso, aquilo. Teve lá o dia de princesa e eu tava do lado dela, como eu sempre tive do lado em relação a tudo. Menos nessas 2 semanas que ela havia me afastado. E aí, do nada, ela simplesmente pediu pra todo mundo sair, que ela queria falar comigo. Como lá era um salão, as pessoas não podiam simplesmente sair do salão. Então elas falaram, olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente não pode sair, pular de fora do salão, mas a gente pode ir pra cozinha pra dar um pouquinho de liberdade pra vocês. E ela falou que tudo bem, que podia ser, e aí a galera foi pra cozinha. Você imagina, a cozinha era tipo um ovinho, juntou toda aquela equipe que tava lá e foi todo mundo pra cozinha. Quando o povo saiu, né, eu falei, mãe, o que houve? Tá tudo bem? A senhora quer falar comigo? A senhora tá muito nervosa, aconteceu alguma coisa. E aí ela falou, ela começou a conversar comigo, ela sentou e falou, olha, eu não queria ter te falar isso pra você assim, mas infelizmente eu não vejo outra forma, então eu vou ter que conversar com você. Parece que não foi o meu padrasto que quis se casar com ela, foi uma ideia totalmente dela, um sonho totalmente dela, e ele basicamente concordou. E que com toda essa pressão desse casamento, o casamento chegando, há 2 semanas atrás, que foi o tempo que a minha mãe deu uma afastada de mim, o meu padrasto, chorando, confessou pra minha mãe que ele se apaixonou por mim, que ele começou a ter interesse por mim quando eu me tornei uma adolescente, quando eu fui ganhando